Gravar aqui e compartilhar a tela do computador com vocês. Vamos lá, gente. Bom, qualquer coisa, qualquer dúvida, me interrompam, tá? E a gente vai conduzindo a aula da maneira como for possível aqui. Deixa eu só pegar, eu não gosto muito da marcação do Zoom, eu prefiro a do PowerPoint. Bom, vamos lá, pessoal. A gente começou a conversar a respeito desse assunto lá no grupo, e a gente viu que é fonte de divergência essa questão da influência da pressão arterial na produção do humor aquoso. E não é só divergência no grupo, é divergência na comunidade científica também. Claro, a gente sabe que a pressão arterial ela não é primordial para a produção do humor aquoso. Jamais foi, correto? Mas a gente não pode ignorar jamais a participação que a pressão arterial ela tem, principalmente a curto prazo, a curtíssimo prazo. Porque, como a gente vai ver, logo depois de qualquer descompensação entre aspas, de qualquer aumento, por menor que ele seja da pressão arterial, esse aumento ele é compensado. Só que, por exemplo, numa situação em que nós estamos realizando a aferição da pressão arterial, da pressão intraocular, isso pode fazer diferença principalmente no diagnóstico e principalmente num alarde desnecessário ao nosso cliente. Então, vamos entender isso daí. Deixa eu só passar aqui. Aí. Bom, questões principais, antes da gente abordar tudo, tá? Questões principais. A pressão arterial participa da produção do humor aquoso? Acho que sim, né? A pressão arterial participa da manutenção do humor aquoso? Aqui a coisa já começa a mudar de figura. O que tem maior participação? O aumento ou a diminuição da pressão arterial? Onde é que a pressão arterial ela vai influenciar mais? Quando que ela vai influenciar mais? Quando ela aumenta ou quando ela diminui? Quais os efeitos que o aumento ou a diminuição da pressão arterial causam na produção do humor aquoso e por quê? Por quê? E aí, a gente tem os 3 caminhos para a formação do humor aquoso. Para quem já estuda um pouco mais de tempo, para quem já tem convívio com a oftalmo, já sabe. O processo ativo é o maior de todos. Dependendo da espécie, pode chegar a ser responsável ali por 70% da produção, ok? Do humor aquoso. Mas a gente tem outros 30% que ficam com esses dois aqui, o ultrafiltrado e a difusão. Onde é que entra a pressão arterial? Aqui. Mas, apesar de ser 30%, a gente tem que interpretar o seguinte, o que é 30% de 20 numa pressão arterial? 6. Se eu colocar 30% aqui, já é 26. Passou do parâmetro normal. Vai ficar assim para sempre? Não, não vai ficar assim para sempre. O paciente vai apresentar alterações de longo prazo por causa disso? Não. Mas no curto prazo, eu acho que vocês concordam que 30% pode fazer a diferença entre alarde e não alarde, ok? E muitas vezes, como a gente já viu em outras situações, um falso diagnóstico de glaucoma, ou um desnecessário diagnóstico de glaucoma. Bom, então vamos lá. A gente sabe lá, para quem já viu, acho que a maioria de vocês já olhou para isso aqui, correto? Um olho com corte sagital, Tiago. Oi? Tiago, é porque não está aparecendo as imagens para gente. Aí eu acredito que você tem que clicar. Não está aparecendo? Não, só está na primeira slide ainda. É como se tivesse a tela, se você não tivesse aumentado a tela para a gente. Aí está na primeira. Meu Deus, sério? Tá só no título. Tá só no título. Deixa eu ver. Achei até que você já estava falando. Achei que você só estava falando até agora o título. Aqui está no... Agora que eu vi que a Juliette também falou ali. Ainda bem que vocês me avisaram. Peraí. Ué, cara. Como é que tá para vocês? Está passando? Tá trocando aí? Não. Então deixa eu mudar aqui, peraí. E agora? Agora sim. Agora foi? Agora foi. Tá bom. Então vamos lá. Aqui a gente fez um corte no olho, correto? Aqui a gente vai ter que usar a anotação aqui do zoom. Então, bom, a gente fez um corte, seja lá sagital, enfim, qualquer transversal, perdão, para expor aqui o corpo ciliar. Está aqui ele num corte real. Claro que a gente removeu o cristalino, a lente. Mas dá para ver eles aqui. Quando a gente aumenta... Opa, peraí.
Deixa eu só pegar no meu mouse aqui. Quando a gente dá um zoom aqui nessa imagem, que eu mostrei para vocês, a gente vê isso aqui. Então, o corpo ciliar, principalmente os processos ciliares, aqui mais evidenciados, e quando a gente dá um zoom, a gente vê dois aqui, já com o epitélio escamado, ou descamado, Sabe aquele homem que pondo o estroma. Pessoal, só desliguem o microfone aí, deixa eu só tentar mutar o galera. Tá. Aí. Vamos lá. E aqui a gente já vê a mistura aqui do epitélio pigmentado e o epitélio não pigmentado. Claro que pouco evidenciado, né? Pouco evidenciado. A gente não consegue diferenciar os dois aqui, mas a gente já consegue ter uma noção daquilo que a gente quer mostrar para vocês, principalmente agora. Olha lá. Conforme a gente vai dando zoom na imagem microscópica, a gente vai tendo uma noção maior do que a gente está vendo. Aqui é uma imagem das arteríolas se ramificando até virarem capilares. O estroma não está representando aqui, não está representado aqui, nem a estrutura celular, somente a estrutura vascular, correto? Então, nós temos a arteríola chegando aqui, se ramificando em diversos capilares e depois se tornando as vênulas que vão levar de volta o sangue para a circulação, ok? E aí, a coisa vai desengrenando. Aqui a gente já começa a ter a representação do que a gente quer mostrar para vocês, o corte histológico em si. Então, nós temos a arteríola aferente, chegando aqui, se tornando um capilar, e depois uma vênula. Essa estrutura que a gente tem no processo ciliar, na maioria, em todos os processos ciliares. E aqui nós temos o espaço estromal dentro do processo ciliar, e a divisão em bicamadas aqui do epitélio pigmentado e do epitélio não pigmentado. E aqui, claro, a câmara posterior. Beleza? Então, adiante. Aqui a gente já começa a ter a representação do que está presente em ambos os lados. E a interpretação que a gente tem que ter do ponto de vista principalmente osmótico, correto? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das coisas que tem aqui. Mas, por alguma razão, elas estão mais concentradas desse lado. A galera que já tem convívio oftalmo já tem noção das razões do porquê, correto? Mas a gente vai cada vez mais aprofundando. Vamos lá. Aqui dentro, tirando essa questão de produção iônica, enfim, a gente tem que interpretar quais são as forças que estão envolvidas na produção do humor aquoso. Não só interpretar as coisas do ponto de vista de processo ativo. O processo ativo a gente sabe que existe. O processo ativo a gente sabe que é responsável pela maioria. Mas a gente tem que entender o seguinte, por que eu necessito de um processo ativo para a produção do humor aquoso? Já se fizeram essa pergunta? Pô, por que simplesmente um sistema de ultrafiltrado não seria suficiente para manter a produção do humor aquoso constante? E aí a gente começa a aprofundar a discussão, a gente vai entendendo aos poucos. Então, primeiro, as forças que estão envolvidas na produção do humor aquoso são principalmente três. Pressão hidrostática, e aí ela se divide na pressão hidrostática presente nos capilares e na pressão intraocular e na pressão oncótica e pressão osmótica. Há quem coloque a pressão oncótica aqui, nesse grupo. Só que essa diferenciação ela não se aplica quando a gente começa a observar modelos matemáticos, por exemplo. Então, se nos modelos matemáticos nós somos obrigados a dividir os dois em parcelas diferentes, logicamente a gente vai interpretar os dois como forças diferentes. Até porque, não só nos modelos matemáticos, a gente sabe que o que dá a pressão osmótica de verdade, no final, é a força iônica, são as bombas iônicas. E que dentro do humor aquoso, numa situação normal, a pressão oncótica ela não tem nenhum poder, ou praticamente nenhum poder, como a gente vai ver depois. E aqui entra a primeira complicação da gente começar a estudar, quando a gente começa a estudar a dinâmica do humor aquoso, que é isso aqui, ó, a fórmula do equilíbrio de Starling. Essa fórmula do equilíbrio de Starling, ela não se aplica somente à questão da produção do humor aquoso. Essa fórmula está presente em todas as regiões em que eu tenho capilares, em todas as regiões em que eu tenho troca, seja ela iônica, seja ela gasosa, seja ela líquida. Então, eu preciso da fórmula do equilíbrio de Starling para explicar para onde que vai esse fluxo. Se esse fluxo ele tende a ir para dentro do vaso
ou se esse fluxo ele tende aí para o tecido-alvo ou para o interstício, correto? Então, ele tem uma letra representativa, que ela muda conforme a fonte da fórmula, correto? Ela tem um valor de uma constante, e essa constante ela é calculada aí ao longo dos anos, não sei como eles calculam essa constante. Só um instantinho. Ah, tá, estou recebendo uma mensagem aqui que vai acabar em 10 minutos. Se acabar, eu vou colocar outro link lá, tá? Porque a gente abriu cedo demais aqui a reunião. E aí, pessoal, o que acontece? Dentro dessa constante, ela é multiplicada por uma pressão no capilar, pressão no interstício, e aqui nós temos a representação da constante da pressão oncótica. E aí eu tenho a pressão oncótica no capilar e no interstício. É assim, exatamente assim, quando a gente fala de dinâmica do humor aquoso? Não. Não, porque não é simples assim. Nós temos aí a inclusão de várias forças, inclusive entre aqui a questão da diferença de pressão que eu tenho entre capilar e interstício, interstício, câmara anterior. Ok? Então, vamos lá. Mais adiante. Aí entra aqui uma equação que é a equação de Goldman, que é a equação mais discutida aí dentro da oftalmologia, principalmente quando a gente fala de humor aquoso e dinâmica de humor aquoso. Quando a gente para olhar a fórmula e o que representa a fórmula, a gente não vê pressão arterial. Então, a gente vê o quê? Fluxo do humor aquoso, o fluxo da malha trabecular, da pressão intraocular, da pressão venosa episcleral e do fluxo uveoscleral. Mas aqui, essa fórmula não trata da produção do humor aquoso. Entendem? Às vezes, quando a gente fala da dinâmica do humor aquoso, a gente só se atenta a essa fórmula, sem se lembrar, e esquecendo que, por exemplo, esse parâmetro aqui, esse parâmetro aqui ele tem uma outra fórmula que fica lá para outra situação bem mais complexa. Então, vamos adiante aqui. E aí, eles fizeram um trabalho, saiu esse trabalho, da Torres e os colaboradores, que complicou um pouquinho mais a equação de Goldman. Ela colocou outras situações, outras variáveis, mas eles ainda continuaram na questão da dinâmica do humor aquoso, sem abordar a produção per se, ok? Então, quem que começou a abordar essa situação? Na verdade, esse trabalho saiu no ano passado, é novo. Mas em 2011 já existia, deixa eu apagar aqui, já existia esse, que é o trabalho mais completo a respeito da dinâmica do humor aquoso, ok? E esse trabalho, ele abordou a dinâmica do humor aquoso por uma óptica até então, até hoje, né, pouco falada, que é sobre essa ótica aqui. Quando a gente olha para isso, dá 7 tipos de arrepio, e a gente começa a se perguntar, meu Deus, para que serve tudo isso? E o que é isso? Isso aqui é o seguinte, esse é um modelo que eles fizeram dentro de um software que é utilizado para calcular a hemodinâmica das diversas espécies, correto? Em cada variável dessa aqui é uma fórmula, ok? Isso aqui está relacionado, essa parte aqui está relacionada à dinâmica do humor aquoso, aqui, correto? Aqui, a produção do humor aquoso, até aqui, e aqui, as demandas metabólicas para a produção do humor aquoso. Então, quando a gente passa a olhar sobre essa ótica aqui, ou óptica, como queiram, a coisa já começa a mudar de figura. E aí, deixa eu só acessar outra coisa aqui. Aqui, ó. Vocês conseguem ver esse trabalho que eu estou compartilhando? Assim, Não. não? O que vocês estão vendo agora? As mesmas fórmulas que você estava mostrando anteriormente. Ah, não está passando... A minha tela vocês não estão conseguindo ver? Não, só a tela da apresentação. Tá, então vamos fazer o seguinte, depois eu vou passar o trabalho para vocês, lá no anexo do trabalho tem todas essas fórmulas aqui. Isso aqui não vai ser, não vai ter uma importância, assim, pelo menos só para quem tem curiosidade mesmo, tá? Mas, assim, ó, disso tudo aqui que eu estou falando para vocês, o mais importante são esses parâmetros aqui que eu estou destacando, tá? Deixa eu só pegar aqui São esses parâmetros que eu estou destacando. A filtração capilar, a produção do humor aquoso, fluxo trabecular, o volume capilar,
Por que o volume capilar? Porque notem que esse grupo aqui está unido a esse grupo aqui pela questão do volume capilar. Será que é importante o volume capilar e a pressão arterial, que estão diretamente envolvidos? Correto? E aqui, por exemplo, os sinais de feedback metabólico, que é o que? Radical livre, excesso de CO2, esses são os sinais. Tá? Os sinais de feedback metabólico, eles unem toda essa questão de fluxo capilar para o corpo ciliar às demandas metabólicas. E aqui das demandas metabólicas, a gente tem a absorção de O2 pelo epitélio e o fluxo de O2, o fluxo capilar de O2. Como que eles calcularam, como que eles chegaram nessas fórmulas, gente? Só eles sabem, só eles e Deus sabem. Mas o fato é que existe isso e a fórmula bate. A fórmula bate. Ela tem algumas divergências, porque o problema são as unidades de medidas que eles utilizam, tá? Mas, quando a gente começa a olhar desse ponto de vista, a coisa começa a fazer sentido. Bom, então, como a gente falou ali, os fatores envolvidos, os principais fatores envolvidos, a circulação ciliar, o consumo e a oferta de oxigênio, e da dinâmica do humor aquoso, nós temos a influência proteica e iônica, que é esmagadoramente o que mais influi, os coeficientes de filtração e de reflexão, que são dados pelas membranas, tanto as membranas capilares como a própria membrana formada pelo epitélio pigmentado e não pigmentado, a pressão intraocular, que é um importantíssimo fator, apesar de ser isolado, o volume da câmara anterior e a drenagem. Então, quando a gente olha para isso, a fórmula de Goldman, ela passa a ser insuficiente para explicar tudo que a gente precisa explicar a respeito da dinâmica e da produção do humor aquoso. Vamos lá. E aí eles conseguiram chegar em duas formas principais. Uma para o ultrafiltrado do plasma nos capilares, aqui pro interstício, pro estroma, que é essa fórmula aqui, e uma outra fórmula explicando o movimento de fluido através da bicamada epitelial, que é essa aqui. E essa fórmula, ela tem um erro matemático no trabalho, mas quando a gente faz a mudança, a conta bate. Que é esse erro aqui, ó. Eu fiquei um tempão, quando eu descobri esse trabalho, eu fiquei um tempão tentando fazer os cálculos e não conseguia. Daí eu falei com um amigo meu, e ele falou, não, Thiago, isso aqui era para estar aqui. Aí, quando eu fiz a conta, bateu. Só que no trabalho eles não fizeram errata nem nada. Eu só consegui chegar nos valores deles, na tabela deles, que era essa tabela que eu queria mostrar para vocês, depois que eu fiz essa mudança. Bom, então aqui o que eles abordaram? Coeficiente de filtração capilar, isso aqui é um valor constante. A pressão capilar, a própria pressão capilar, pressão no estroma, o coeficiente de reflexão, o quanto ele inibe a filtração e a drenagem, a pressão ocótica no plasma e a pressão ocótica estromal. Isso é o que eles abordam. É nisso que se baseia a fórmula. E nisso está tudo no trabalho lá, principalmente nos anexos. No trabalho eles citam, mas principalmente nos anexos. E aqui, outros coeficientes. Uma coisa que eu queria destacar para vocês, isso aqui, ó. É a concentração iônica na base lateral, na membrana basolateral, que é no espaço entre as células epiteliais, não entre as células, o epitélio pigmentado e o epitélio não pigmentado, ok? É a conexão lateral entre epitélio pigmentado e outra célula do epitélio pigmentado e do não pigmentado também. E aqui o coeficiente de filtração. Se a gente parar para ver, na verdade, tudo isso aqui, todos esses parâmetros, eles são uma adaptação da fórmula do equilíbrio de Starling, ok? Só que eles incluíram outros fatores que influenciavam. Por isso que, no final, se chegou nessa fórmula. E foi assim, na verdade, que eles chegaram nessa forma. Então, tá aí. Fazendo uma conta rápida, se chega nesse parâmetro aqui. Qual que é a unidade de medida? Não tem unidade de medida. Tá? Aqui, deu positivo, significa que o fluxo, ele segue o fluxo normal, para cá. Quando dá negativo, é para cá. Então, espera, por exemplo, nessa região aqui, que o líquido volte na parte venosa, ok? O mesmo acontece na parte capilar arterial, das arteríolas, principalmente. E aqui, pessoal, o que ele está analisando? Primeiro ele analisou entre o capilar e o estroma, e agora ele está analisando a diferença do estroma para a câmara anterior. E aqui a coisa já mudou, já ficou um valor negativo.
Então, o que acontece aqui? A tendência é que o líquido, se fosse depender só das forças hidrostáticas, hidrodinâmicas, o líquido ele sairia da câmara posterior para o capilar. E não é o que acontece. Aí é que entra a necessidade de um transporte ativo. Por isso que existe a necessidade de um transporte ativo. E aí esse processo ativo, ele tem várias vias. Eu não coloquei todas aqui, mas a gente poderia ainda colocar aqui trocadores de prótons por sódio, prótons por cloro, enfim. Mas a ultraestrutura seria isso aqui. Principalmente quando a gente fala de mecanismo ativo, que é isso aqui, ó, mediado por essas duas aqui. Mediado principalmente por essas duas. As bombas sódio-ATPase e a anidrase carbônica, tanto citoplasmática quanto de membrana. E aqui a participação das aquaporinas, que não tem uma participação ativa, mas a gente vai ver que elas são importantíssimas, principalmente no fluxo, na movimentação de líquido que existe aqui na formação do Moura aquoso. Tá? Ah, Thiago, mas isso aí é o normal, não tem nada a ver com pressão arterial. Tem sim. Tem sim, a gente já vai ver o porquê. Aliás, tem que enfatizar isso aqui, porque é justamente esse mecanismo que faz com que a pressão arterial, mesmo que ela esteja ali a níveis patológicos, que ela não desregule ou que não exista um glaucoma, por exemplo, por conta da pressão arterial aumentada, ou da hipertensão arterial. Então, concluindo, a união de todos os fatores, todos esses fatores, concluindo não, né? Colocando mais uma questão aqui. A união de todos esses fatores que a gente conversou, tudo isso que a gente conversou até agora, mais as concentrações iônicas de ambos os lados, é que facilitam a presença da ultrafiltração. Ok? Como assim facilita a presença da ultrafiltração, Thiago? Num processo dinâmico da formação do Moura aquoso, ok? Nós vamos ter um aumento da pressão osmótica nesse ponto aqui muito maior. E esse processo ativo gerando esse aumento da pressão osmótica maior na câmara posterior é o que vai facilitar o movimento do ultrafiltrado, da ultrafiltração, do líquido por meio da ultrafiltração. É lógico que depois que esse mecanismo, esse equilíbrio é perdido, nós temos o olho, o lança-mão, de artifícios para que não haja, principalmente, aí uma condição patológica por conta disso. E o mesmo acontece, por exemplo, no fundo de olho. Claro que o mecanismo é um pouco diferente, mas tem fatores compensatórios que também participam de todo esse processo. Bom, o que ocorre depois do aumento da pressão? Primeiro, diminuição da pressão osmótica na câmara posterior. Então, vamos lá. Eu recebi um paciente, esse paciente não para quieto, ele é ansioso, ele já está estressado pelo fato de sair de casa, e ele começou a se mexer demasiadamente no consultório. A pressão arterial dele aumentou. Patologicamente? Não. Mas deveria ser 120 de pressão sistólica, correto? E foi lá para, sei lá, 150. A gente sabe que isso é bem comum, correto? Então, primeiro, eu vou ter um aumento do ultrafiltrado. Esse aumento do ultrafiltrado vai gerar uma diminuição da pressão osmótica na câmara posterior, nem que seja apenas transitória. Ok? Vai ter um aumento do aporte de energia, claro. Por quê? Porque eu vou estar, o corpo ciliar, não só o corpo ciliar, o corpo como inteiro, mas o corpo ciliar vai estar recebendo mais oxigênio naquela região ali. Porque nós ainda nessa condição não temos vasoconstrição aqui, correto? Está tudo funcionando da maneira como tem que funcionar. Então, o aporte sanguíneo para essa região, consequentemente, a oferta de oxigênio, ela aumenta. Ok? Afinal de contas, também o consumo tende a aumentar. O aumento da atividade dos processos ativos. Por quê? Porque quando nós temos uma diminuição da pressão osmótica, automaticamente as bombas passam a trabalhar mais. E aqui ainda entra um processo que está diretamente relacionado a tanto a estimulação de receptores alfa-2, beta-1, que é a atividade do AMP cíclico aqui. Tá? E a atividade do AMP cíclico é que também auxilia nisso aqui, ó, no aumento da atividade dos processos ativos. Ok? E troca gasosa ineficaz, eu tenho um acúmulo de CO2. É lógico que depois isso aqui vai ser compensado. Ok? Deixa eu só passar adiante. Bom, então o que acontece aqui? Deixa eu só facilitar minha visualização aqui. Opa.
eu tenho o aumento do ultrafiltrado em fluxo de água, ok? Por onde esse ultrafiltrado passa? Por aqui, né? Junções firmes, junções comunicantes, junções aderentes. Vermelhos aqui nós temos as junções comunicantes, ok? Então, eu tenho aumento de líquido para a câmara posterior. Esse aumento de líquido, por meio das aquaporinas, essa água, ela passa por meio intracelular. Isso por pressão. Vai aumentar a pressão transitoriamente ali. Então, o que vai acontecer? Pelas junções comunicantes, vai sair do epitélio não pigmentado para o pigmentado também. E a partir daqui, essa diferença iônica que vai fazer, que vai ativar, vai aumentar a atividade tanto da anidrase carbônica, quanto da bomba TPase sódio-potássio, quanto também do AMP cíclico, por meio da estimulação, como eu falei para vocês, dos receptores adrenérgicos, ok? E isso aqui, tudo isso que vocês estão vendo na tela, vai começar a acontecer em maior intensidade. O resultado é o quê? Um aumento da osmolaridade na câmara posterior, fazendo com que a água retorne para cá. E é isso aqui que ganha sempre. Isso aqui sempre ganha, correto? Só que momentaneamente, a pressão do olho vai aumentar. Ela vai aumentar, ok? Pode até ser compensado depois por outros mecanismos além desse, correto? A drenagem também vai acabar aumentando. Num paciente que tem o fluxo de drenagem normal, a drenagem vai também acabar aumentando. Mas, transitoriamente, nós vamos, sim, ter um aumento de pressão intraocular. Quanto, Thiago? Não sei. Esses dados, a gente pode até jogar na fórmula. Quando a gente joga na fórmula, a gente tem um modelo matemático, mas como eu falei para vocês, e como vocês vão ver depois desse trabalho, quando vocês derem uma lida, vocês vão ver que, por mais que esse modelo matemático seja o mais completo disponível, ele ainda é incompleto. Ele não está totalmente elucidado. E eles mesmos admitem isso. Aliás, qualquer trabalho admite isso, tá? Mas é um modelo que melhor explica essas condições. Bom, e aí o contrário agora. O que ocorre depois da queda da pressão ou de perfusão do corpo ciliar? A pressão osmótica na câmara posterior continua estável ou diminuída, justamente por quê? Por conta desse processo ativo. Ele continua acontecendo. Ele só vai parar se realmente não tiver mais demanda energética e demanda metabólica. Não demanda, disponibilidade. Mas, quando diminui a perfusão no corpo ciliar, nós temos diminuição do aporte de energia. E aqui já começa a primeira pergunta. Quando que eu vou ter diminuição de perfusão no corpo ciliar? Em condições em que o olho entra em estágio de hipertensão. Que estágio de hipertensão? Glaucoma. E o valor exato para isso, estima-se que seja ao redor de 60, mas pode estar ali em torno de 70 a 80 milímetros de mercúrio. Então, um paciente que apresenta valores de pressão nesse patamar, e a gente sabe que não é tão incomum isso acontecer, são pacientes que tendem a ter um aporte menor de energia, a ter uma diminuição da perfusão do corpo ciliar, em função dessa condição. E aí, a consequência disso, o que é? A consequência disso é que eu vou ter uma diminuição do aporte de energia, e, em consequência, eu não vou ter o mecanismo ativo acontecendo de uma maneira mais intensa, e a produção do humor aquoso ela começa a diminuir. Por isso que alguns pacientes com uma elevada pressão intraocular por um tempo gigantesco, o mais crônico possível, eles tendem a evoluir para ptisis bulbi. É claro que ninguém vai esperar isso acontecer, até porque esse olho ele pode oscilar. Essa pressão ela pode diminuir, o corpo ciliar voltar a ter perfusão e voltar a produzir humor aquoso, até esse olho atingir um estágio fitísico. Isso vai demorar, esse paciente vai sentir muita dor. Mas é isso que explica, pelo menos dessa maneira, nesse primeiro momento, o porquê que o corpo ciliar depois acaba morrendo ou atrofiando. Nós temos uma diminuição da atividade dos processos ativos, como eu já falei, ok? E uma diminuição da oferta do O2, e a demanda continua igual. Aliás, a demanda ela pode até aumentar, porque se a gente considerar que esse olho vai estar inflamado, e, consequentemente, quebra de barreira hematocular, eu vou ter ali a presença de células inflamatórias, seja linfócitos, seja neutrófilos, seja macrófagos, enfim, também vai ter uma demanda metabólica. Ah, Thiago, mas aí vai aumentar também, se existe uma quebra da barreira hematocular, vai ter ali comunicação com a via sanguínea e tudo mais. Tudo bem, acontece. Mas vocês concordam comigo que, mesmo assim, a oferta de O2 vai estar diminuída e a demanda vai estar esmagadoramente maior, principalmente num processo inflamatório, numa condição inflamatória, ok?
Adiante. Bom, qual a relevância prática dessas informações? Eu acho que isso é o mais importante desse webinário, porque não adianta ficar colocando um monte de modelo matemático, né? Que aí passa a ser, sei lá, um monólogo sem sentido, né? E, na verdade, o intuito de colocar isso aqui é dar sentido prático para a coisa, tá? Então, qual a relevância prática dessa informação? Primeiro, o aumento da pressão arterial, ele aumenta a pio transitoriamente, não é permanentemente. Por isso que, como a gente já falou, diante de tudo isso, é que nós não temos um glaucoma por hipertensão arterial, ok? Mas nós temos um aumento transitório. Aí vem a primeira questão. Não seria por dificultar o retorno venoso, essa condição? Esse aumento da pressão intraocular transitória? E aí eu digo que sim e não. Por quê? Porque também tem participação do retorno venoso isso. Só que quando a gente pega, por exemplo, esses dois pacientes aqui, ó. Nesse paciente, a fenda ciliar, ela está íntegra, correto? Então, eu tenho comunicação aqui da câmara anterior com os seios venosos episclerais. Ou, aqui no caso, o plexo angular do aquoso. Tá ok? Mas aqui eu não tenho fenda ciliar. Esse paciente já está com a fenda ciliar totalmente colabada. E aí? Se eu não tenho, só que se eu conter demais esse paciente, se esse paciente fizer esforço demais, não precisa nem contrair demasiadamente o olho. Se ele fizer muito esforço e a gente tiver que conter demais esse paciente, ou pegar na região do pescoço, esse paciente, por mais alto que esteja a pressão dele, ela vai aumentar mais ainda. Muito? Não, mas ela vai aumentar ali entre 6 a 10 pontos, correto? Se a gente tivesse uma influência venosa, ou somente a influência venosa, esse paciente não aumentaria a pressão, porque aqui eu não tenho comunicação com o meio venoso. Eu não tenho comunicação dessa câmara anterior com o resto com o resto da circulação venosa. Então, eu tenho participação do retorno venoso nessas condições? Sim, eu tenho, mas não é sempre. E eu também tenho a participação da pressão arterial. Então, por que a gente está colocando isso aqui? Porque se eu pegar um paciente que, por exemplo, pela manhã, que nós temos um valor, nós já tendemos a ter um valor de pressão aumentado nesse horário, que está estressado, ele já vai tender a apresentar um valor limítrofe ali, 21, 22, vai estar sempre naquela condição. Se esse paciente, ele se agitar, e ele não vai só se agitar, ele vai contrair a musculatura orbicular do olho, ele vai mexer o olho, que são dois fatores que também entram no aumento da pressão intraocular, ok? Então, a gente tem esses dois fatores, mas o paciente estressado, esse paciente não vai apresentar um aumento da pressão acima de 25, ele vai, não é que talvez aconteça. Todo dia, eu pelo menos, todo dia vejo isso. Shih Tzu, aquele Shih Tzu que morde até o pessoal de casa, o Shih Tzu abre o olho que já querendo te pegar, esse Shih Tzu vai ter um aumento da pressão intraocular enquanto ele estiver estressado. Vai permanecer assim? É claro que não, por conta de todos esses mecanismos que nós conversamos. Mas, nessas condições, eu já vi diagnóstico de glaucoma num paciente que veio para mim com uma segunda opinião, e o paciente estava normal, 18, 17. Bastou ali fazer um carinho, acalmar ele, deixar ele um tempo. A senhora, quem sabe a senhora dá uma volta por aí, volta aqui no consultório, a gente vai estar aqui, vai deixar ele ali abrigado um pouquinho, vai ganhar uma amizade. A pressão baixa. Milagrosamente a pressão baixa. Baixa muito? Não, mas ela baixa. Então, eu saio de um valor de 27, que é um valor que a gente já se alerta e a gente vai querer tratar de qualquer maneira, para um valor de 21. E aí? Tem influência? Tem, total. Eu tirei um paciente no tratamento que ele não teria. Agora, claro, a gente fez tudo isso e a pressão permanece 27, aí tudo bem. Aí é um paciente que a gente já tem que dar mais atenção, nesse sentido. Ok? Adiante. Vou pegar aqui. Só tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu mudar aqui. Aí. Intervir na irrigação do corpo ciliar como terapia. A gente até conversou a respeito disso ali no grupo, desses dois grupos aqui, ó, beta-bloqueadores e alfa-2 agonistas. Quando a gente usa um dos dois, a gente não, eu pelo menos tenho pouquíssimo resultado quando eu utilizo um dos dois, ok? E aí surgiu a figura do triplenex, que é um colírio que está aí, que utiliza os dois. Então, ele vai intervir tanto nos receptores beta, adrenérgico, quanto alfa-2.
que tanto o alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, cada receptor desse, eles têm uma ação diferente. Então, eu tenho beta-agonistas altamente seletivos, como está disponível para a gente, a dexmedetomidina, por exemplo. É um alfa-2 altamente seletivo, correto? O que não é o caso da xilazina, por isso que a gente tem tanto efeito deletério. Agora, isso livra a brimonidina, por exemplo, de efeitos típicos dos alfa-2 agonistas? Não. Assim como não livra os nossos pacientes de uma acidose metabólica se a gente fizer o colírio 3 vezes ou mais. Brinzolamida, dozolamida, ok? Vamos deixar de fazer medicação por causa de efeitos raros? A gente não vai fazer mais nada. A gente não vai aplicar mais nada. Tem que monitorar o paciente? Tem que monitorar o paciente. Tem que fazer uma anamnese cuidadosa, sentar com o cliente, perguntar tudo para ele. Ó, é um paciente que já tem problema renal, problema cardíaco. Ah, vamos aplicar aqui no consultório um colírio que eu tenho aqui, vamos acompanhar para ver se, principalmente idosos, vamos acompanhar para ver se ele tem bradicardia, vamos acompanhar para ver se ele tem vômito. Ah, fez ali 10 minutinhos, 20 minutinhos, não deu nada. Cara, é improvável que esse paciente vai ter algo depois. Improvável. Ok? Então, principalmente nessa questão aqui, ó. Por isso que esses medicamentos estão aí. O timolol, o betaxolol, acho que pouca gente faz. Não conheço ninguém que usa betaxolol, mas está aí, né? Mas principalmente o timolol, ele ganhou fama por contrair a pupila e aumentar o ângulo de drenagem. Essa foi, pelo menos quando eu estive na faculdade, eu aprendi que era isso que ele fazia. Ele pode até contrair a pupila, mas ele não serve para isso. O principal uso dentro da terapia do glaucoma em cães e gatos, a intenção principal não é contrair a pupila. Aliás, os análogos de prostaglandina fazem isso muito melhor do que ele. O intuito dele é diminuir o fluxo pro corpo ciliar, consequentemente diminuir os mecanismos ativos. É tiro certeiro? É assim, eu fiz e vai diminuir? Não, não é assim. Mas a gente sabe que o tratamento do glaucoma é multifatorial e muitas vezes vai evoluir com o tratamento cirúrgico. Só que há de se pensar nesses dois componentes aqui, nesses dois medicamentos, dois fármacos, quando a gente analisa todas essas questões, ok? E aí eles têm uma participação direta e quem vai na questão da pressão arterial, até porque é ali, na irrigação, que eles vão participar. Ok? Explicação do porquê que a antiglaucomatose diminui em pouco a pio em óleos normotensos. Se a gente vai analisar os trabalhos que são realizados com pacientes normotensos, não que eles não diminuam, eles vão diminuir a pressão. Só que a gente vê, se a gente colocar em valores relativos, não absolutos, valores relativos, uma diminuição muito menor do que a diminuição relativa que a gente encontra no consultório em pacientes glaucomatosos, por exemplo. E por que acontece isso? A gente já vai ver. Então, assim, ó, claro, isso aqui não exclui a necessidade de um tratamento preventivo. Estou com um paciente que tem glaucoma no olho contralateral, ou no olho adelfo, como queiram, e o olho que está normal está lá apresentando 23, 24 de pressão, né? Tem que fazer, porque a gente não sabe qual que é o momento que esse paciente, principalmente se for glaucoma primário, qual que é o momento que esse paciente vai começar a desregular a pressão, correto? Então, por que isso funciona? Porque é o seguinte, eu vou estar intervindo aqui, ó, nas duas anidrases carbônicas. Então, eu não vou estar tendo, principalmente, produção disso aqui, que tem uma participação gigantesca na força osmótica, que é gerada, principalmente aqui, na câmara posterior. Ok? Isso aqui vai estar sendo inibido. Só que vai estar sendo inibido 100%? Não. A hora que ele for inibido, o que vai começar a acontecer? As ATPases vão funcionar mais, em maior intensidade. Os trocadores transmembrana também vão começar a funcionar com maior intensidade. Assim como eles já fazem, por exemplo, nisso que a gente acabou de falar. Então, aumentou a pressão arterial, diminuiu a pressão osmótica dentro da câmara posterior, vai entrar pelos canais de aquaporina, as células vão compensar tudo isso. Ok? Por todos esses mecanismos que a gente conversou. A mesma coisa acontece quando o paciente está normotenso e a gente faz a aplicação dos antiglaucomatosos. E a gente acaba não vendo a mesma diminuição, diminui, vou enfatizo de novo, diminui, mas nós não vemos, pelo menos em valores relativos, a mesma diminuição que nós vemos quando nós estamos tratando pacientes glaucomatosos. E aqui, tá, aqui é a mesma coisa, né? Então, deixa eu só acessar aqui
que eu queria acessar. Que aqui o painel do Zoom fica bem na frente da... Aqui, deixa eu colocar aqui para baixo. Bom, aqui nós temos aquela fórmula que a gente conversou. Opa! Por que eu coloquei ela agora aqui? Porque quando a gente usa os antiglaucomatose numa situação normal, correto? O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar intervindo aqui, ó, na concentração iônica da membrana basocelular, ok? E a gente acaba intervindo aqui também. Ok? Então, todos esses valores aqui vão se alterar. Mas, isso aqui é força hidrodinâmica. E a gente sabe que a formação do moracoso não é só um movimento hidrodinâmico. Ok? Bom, então acho que era de pressão arterial, era isso aí. Fechou, pessoal. Vamos abrir, então, um espaço para discussão. Não só perguntas, discussão. Tá? Eu acho que é muito importante isso aí, porque essas são as informações que eu tenho. Mas alguém pode ter informações diferentes. Então, deixa eu ver como é que a gente pode organizar legal isso daí. Alguém tinha feito uma pergunta aqui, só um instantinho. O betaxolol tem uma menor absorção sistêmica que o timolol? Silene, eu desconheço. Assim, eu sinceramente desconheço. Eu acho que é parecido, tá? A gente vai ver uma diferença de paciente para paciente. Por exemplo, tem aquele trabalho que eu coloquei para vocês ali no grupo, de prednisolona, ele diz que 4 vezes ao dia é suficiente para a gente ter uma concentração fisiológica, correto? Eu já tive pacientes cardíacos que descompensaram fazendo corticoide 2 vezes ao dia. Pô, é praticamente impossível isso acontecer se a gente pensar no ponto de vista de dose e concentração. Mas era a única coisa que explicava. O paciente estava bem, passou a fazer o colírio e descompensou. E era um paciente tranquilo, não era um paciente que dava trabalho para fazer a aplicação do colírio, entende? Então, assim, esses dados do betaxolol e do timolol, eu desconheço um trabalho que tenha dosado a nível sanguíneo em cães e gatos, né? Que é o que a gente mais aborda aqui, tá? Mas eu acho que não tem diferença. Eu utilizei pouco o betaxolol, então eu mesmo não sei, tá? Não sei. Pessoal, e aí? Dúvida, discussão, anseios? Se tirem do mundo, perguntem. Thiago, para não te deixar muito sem graça, eu vou te falar um negócio. Diga. Eu tô bebendo para ver se eu entendo. Sinceramente, eu acho que eu entrei sem saber, eu vou sair sem saber mais ainda, tá? Então, eu prefiro nem comentar. É difícil, né? Não é possível que é só eu que vou Não. acho isso, não é possível. Assim, ó, até eu entender esse trabalho eu acho que eu descobri ele em 2015, mais ou menos, tá? Até eu entender esse trabalho foi uns 3 anos. Assim, pegando ele de vez em quando, indo lá, filosofando, entendendo, fazendo a fórmula, de curioso, entende? Mas assim, ó, o que eu quero? Por que eu apresentei esse trabalho? Por que eu apresentei isso tudo? Para colocar assim, ó, o que eu vejo, tá? O que me falaram e o que eu vejo, comentário não só da oftalmo veterinária, da oftalmo de gente também. Eu vejo a pessoa sendo categórica. Pressão arterial não tem influência nenhuma na hora da aferição da pressão intraocular. Cara, como não? Entende? Tipo, não é para entender esse mecanismo todo agora, essas coisas que a gente falou, entende? Mas o que eu queria deixar claro aqui olha tudo o que está envolvido na produção do moracoso, entende? Olha todos os fatores que estão envolvidos, e a maioria desses fatores, grande parte desses fatores, principalmente quando a gente fala antes da filtração, antes do processo ativo, tem tudo a ver com a pressão arterial. Então, como que algo que participa tão ativamente, principalmente do fornecimento tanto de nutrientes quanto de oxigênio, como que algo tem uma participação tão ativa dentro principalmente ali da perfusão do corpo ciliar, como que isso não tem uma participação dentro da pressão intraocular? Eu concordo que não é a maior parte, não tem dúvida de que o processo ativo é a maior parte, mas dentro principalmente do contexto diagnóstico, a gente pode estar dando muito diagnóstico de glaucoma limítrofe ali, sendo que o paciente só estava estressado. Então, a principal mensagem que eu queria passar dentro disso aqui era principalmente essa. Entendi, Thiago, mas não, achei ótima.
Mas eu ainda vou continuar sem entender como que funciona, né? Peço desculpas. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o glaucoma ele não se resume só à pressão alta, né? A gente também tem que avaliar todos os sinais clínicos e ser um bom clínico, né? Querendo, antes de tudo, antes de ser um oftalmologista, para Ah, entender o sim, melhor total. ali os sinais clínicos do olho mesmo, né? Não Sim, adianta um olho calmo, você vai lá e não tem nenhum sinal clínico, você achar que a pressão tá alta, talvez esse é o aparelho, às vezes é outra coisa, não sei. Às vezes a gente tem que voltar na moda antiga, às vezes até que fazer pressão digital, sei lá, tem que pensar em tudo. Mas a é, gente sabe que não se resume só à pressão, mas eu achei interessantíssimo, porque eu fico só no livro, né? E nos artigos ele mostra mais coisas assim que eu não entendo nada das fórmulas, não adianta. Isso aí, tomara que não não, caia mas na isso prova do seu aqui, ver. cara, não tem como entender isso aqui numa simples aula, numa simples passada de olho, como a gente fez aqui, tá, Gabriela? Isso serve para todo mundo. Por isso que eu digo, tem esse artigo que eu vou colocar, até como é sexta-feira amanhã, é justamente esse artigo que eu vou colocar para todo mundo, né? E, claro, tem que ter vontade também de conhecer isso aqui, né? De entender, até assim, ó, para entender os porquês de estarem disponíveis algumas medicações, e para a gente não ser tão taxativo, nem para o sim, nem para o não. É importante esse tipo de trabalho para mostrar isso para a gente. Porque se a gente se apegar, por exemplo, só à fórmula de Goldman, que é aquela fórmula mais simples que eu mostrei para vocês no começo, que eu também mostrei para dizer assim, ó, tem essa fórmula é o que o pessoal mais seguia, mas tem, cara, centenas de outras fórmulas envolvidas nesse processo que estão lá, e que elas têm participação, e elas têm um porquê, né? Agora, como que eles mediram? Cara, daí, como eu falei, só Deus e ele sabem, né? E aí, pessoal, dúvidas? Não precisa ser pontual a respeito de forma, questão matemática, essas coisas, tá? Dúvida mesmo alguma coisa da aula, que tenha principalmente utilidade na rotina de vocês, tá? Que às vezes a gente passa isso daí, o pessoal fica assim, mas, pô, mas é mais a fórmula, não sei o quê. Tá. Não, isso aqui, eu quero que vocês entendam isso. Isso aqui tem uma aplicabilidade clínica importante, e é importante que se entenda o porquê disso,